E o mundo aqui tem dado voltas certeiras, e a cada volta sigo tentando me encaixar. A cada passo falso minha vida balança feito um barco a velejar, montando estruturas sólidas pra não me perder nessa conversa ímpar à procura de um par. Eu que não domino a esgrima de suas palavras afiadas, que insistem em desvendar todos os pontos fracos que me fazem fraquejar. Mas no fim eu embarquei nessa vida. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E nesse vídeo eu vim aqui compartilhar com vocês algo muito especial, que é a minha experiência de ter pegado o coronavírus, o Covid-19. Eu ter pegado o vírus foi algo assim bem intenso e bem transformador assim para o momento que eu tava vivendo. Quando eu peguei, que mais pra frente eu vou contar pra vocês, eu senti que eu precisava compartilhar o que eu vivi. Porém eu ainda tava meio insegura, não sabia o momento certo ou exatamente o que eu ia falar. Eu até tentei uma vez gravar, só que não saiu. Eu percebi assim que criou um trauma assim dentro de mim, então não era o momento certo. Ontem eu vivi algo muito especial, que foi assim o cumprimento da promessa que a minha avó fez quando eu peguei o Covid, que eu peguei nos mesmos dias assim que a minha prima, uma prima minha, o meu tio e o marido da minha prima, eles pegaram junto. E a minha avó, assim, ela é muito devota a Nossa Senhora, a Maria, Jesus, ela é muito católica, sabe? E quando a gente tava com o vírus, ela fez uma promessa pedindo, né, a Deus toda a proteção, que desse tudo certo, que a gente saísse bem, que não acontecesse nada assim de muito grave, enfim. Ela colocou muita fé nessa promessa e ontem a gente foi cumprir ela. Ontem, que era o Dia das Crianças, né, dia 12 de outubro de 2021, a gente foi lá, toda a família. Minha avó rezou um terço ao redor ali da santa, que pra ela é muito significativo, sabe? Claro que a santa ali é só uma escultura, mas ela simboliza, né, a Mãe de Deus. Foi muito especial, foi muito importante. E vendo tudo aquilo que estava acontecendo, entendendo assim a importância no mundo espiritual, né, essa cobertura espiritual sobre a nossa vida, eu senti muito forte no coração que tinha chegado o momento de eu estar compartilhando o que eu vivi, sabe? Então, tô aqui gravando esse vídeo pra você de coração. Se você pegou o coronavírus, você vai entender mais ou menos. Eu acredito que foi meio parecido assim, né, pra todo mundo. Claro que cada pessoa ela reagiu de uma forma diferente. Se você perdeu alguém amado, assim, alguém da tua família, algum amigo, alguém próximo pelo vírus, meu mais sincero sentimento. Realmente, assim, esse vírus ele veio e teve um impacto muito grande no mundo, né? Muitas pessoas foram afetadas, muitas vidas foram ceifadas por causa desse vírus, então gerou muita tristeza e muita revolta também, né, no coração, assim, por do nada tudo isso tá acontecendo, o mundo ter se transformado e virado do avesso da forma que virou. E a gente não pode esquecer que o vírus ainda tá aqui, né, por mais que veio as vacinas e tudo mais, a gente precisa ter a consciência de que não acabou, né, a gente precisa continuar se cuidando, porque não é algo que a gente deseja pra ninguém, então isso gera muita dor, gera muito sofrimento. Então que a gente possa estar se cuidando cada vez mais e cuidando das pessoas que a gente ama. No começo, quando começou a se espalhar assim o vírus pelo mundo, muitas pessoas, por exemplo, da minha idade, assim, mas o público mais jovem, achando que não ia ser afetado ou que não ia chegar até a gente. Só que daí, conforme foi passando, o negócio foi ficando realmente sério, a gente foi vendo que não era brincadeira. Pessoas próximas da gente foi pegando e isso foi dando um certo medo, uma certa ansiedade assim na gente, né? E até que chegou o dia que eu peguei. E o dia que eu peguei foi um dia assim que eu tava sentindo bastante dor de cabeça. E eu fui almoçar na minha mãe e falei que eu não tava sentindo o gosto da comida. Daí eu almocei, daí minha mãe ficou meio assim. E fui dar uma deitada no sofá, que eu tenho o hábito de almoçar e dar uma dormidinha.
Só que eu tava me sentindo muito mal. E minha mãe sentiu, está com o vírus. E nisso eu peguei o carro dela, eu fui no UPA fazer o teste. E dito e feito, tava com o vírus. A hora assim que a mulher me deu a notícia que eu tava com o vírus, parecia que ela me falou assim que eu tava com os dias de vida contados, assim, sabe? Na hora me deu um pânico, comecei a chorar, comecei a tremer. O coração começou a acelerar. Eu pensei, meu Deus, eu vou passar pra minha mãe, vou passar pra minha família. Começou a me dar uma crise de pânico. Aí vieram os enfermeiros me ajudar e tal. Peguei o vírus, aí fiquei, né, isolado. Daí a gente foi no mercado pra ficar ali os dias, né, porque você não pode sair, né. Então a gente daí abasteceu tudo aqui na minha casa para os mantimentos, né, pra comer, né, sobreviver e comer. E dela foi embora, daí eu peguei, fui deitar porque minha cabeça tava explodindo. Parece que a partir do momento que a mulher falou que eu tava com o vírus, meu corpo começou a sentir ele, sabe? Aí eu me mediquei, anotei tudo bem certinho os horários, coloquei despertador pra não perder horário, tomar tudo certinho, né, porque é importante você estar tomando a dosagem certa na hora certa, né, pra dar o efeito certo. E minha cabeça latejando, mas enfim, eu não vou contar todos os sintomas que eu tive aqui no vídeo, senão ele vai ficar muito longo. Mas assim, eu senti muita dor de cabeça. Eu só levantava da cama pra ir no banheiro e eu ia levando minha cabeça assim, ó, nas mãos. E tanto peso, assim, parecia que ela tinha, sabe? Parecia que ela ia explodir. Aí começou a me dar, tipo, uma espécie de ansiedade, porque eu tava cheio de coisa pra fazer. Tentei trabalhar, foi assim, ó, a pior coisa que eu fiz, parece que piorou minha dor de cabeça. Não conseguia me concentrar, não conseguia prestar atenção quando falavam comigo, parecia que nem falavam a minha língua, assim. Não conseguia nem assistir. Eu pensei, vou ficar assistindo, né? Não conseguia assistir. Foram, assim, dias bem ruins, assim, eu fiquei muito fraca, eu não conseguia levantar da cama, eu tava totalmente sem força. Pra mim, ir lá fora tomar um sol, assim, era um sofrimento. Parecia que da cama até lá fora de casa tinha 15 quilômetros, assim. Não exagerando, mas é verdade. Aí eu não podia ficar perto das pessoas, né? Minha mãe até queria que eu ficasse lá na casa dela, mas sem chance. Quando você tá com o vírus, você tem um medo de passar para as pessoas, que todo mundo tá propício a pegar, mas de você saber que você passou pra pessoa, né, e que Deus o livre acontecer alguma coisa, eu acredito que você fica se culpando, mas não é culpa nossa, né, é culpa do vírus, porque não tem como a gente saber como que a gente pegou. Eu não sei como que eu peguei, mas sei que eu peguei. Daí eu fiquei sozinha um dia e meio e nisso o Ricardo já chegou. Nossa, foi uma salvação, assim, pra mim quando ele chegou. Porque, nossa, eu ficava pensando muito nas pessoas que ficaram sozinhas, gente, que não pôde receber cuidados, assim, quem não tinha pessoas ao redor, gente, que tristeza. Porque te dá um misto de sentimento, assim, sabe? Você começa a reavaliar tudo. Você começa a reavaliar a tua vida. Você tá ali muito fraca, você tá muito vulnerável, né? Seja com o vírus ou quem passa por uma doença, sabe? O quanto que a gente vê o tanto que a nossa saúde é importante, o tanto que o nosso corpo, ele precisa estar bem pra gente conseguir até dar um sorriso, pra gente conseguir até levantar da cama, tipo, coisas tão simples, né? Que às vezes no nosso dia a dia a gente ignora ou não consegue ver a importância dessas pequenas atitudes que a gente faz diariamente, que quando você não tá bem, você não pode fazer. É a treva, assim, você fica se sentindo muito inválida, assim, né? Um sentimento muito, muito doloroso. Assim. O Ricardo chegou, né? Tava tudo preparado pro Dia dos Namorados, eu não pude nem... Ele tinha comprado um chocolate pra mim, eu nem consegui comer, porque daí eu pensei, vou esperar eu sair do coronavírus, do vírus. E como era o Dia dos Namorados, né, tipo,
Dia dos Namorados, a gente quer ficar grudado com o namorado, enchendo de beijo e tudo mais. E não deu pra gente ter aquele Dia dos Namorados, mas assim, foi muito importante pra mim, porque eu vi um lado... Porque assim, ó, quando a gente tá vulnerável, assim, a gente começa a captar os valores que são intangíveis, do peso das coisas que realmente importam pra você. Então, se você está numa situação que você precisa de cuidado, que você precisa de atenção, é óbvio que você vai perceber quando você tem isso, né? Quando você tá tendo isso que você precisa. E tipo, nossa, eu vi assim o tanto que quem realmente se importa, sabe? Eu já tava passando pelo meu autoconhecimento, né? Eu já tava passando por aquela introspecção, assim, que eu já tava analisando tudo. E eu parei e vi o tanto que às vezes a gente precisa das pessoas, o tanto que o nível de importância que você tem na vida das pessoas faz você ver o tanto que você é especial, assim, sabe? Ou não, então você capta todas essas percepções ao teu redor. E eu me senti muito amada, me senti muito cuidada, me senti muito valorizada. Pro Ricardo, assim, sem palavras, tudo que ele fez, ele fazia comida, ele cuidava de mim. Tipo, todo o cuidado, toda a atenção, não tem dinheiro que compra. Às vezes a gente se deixa levar por pensamentos materialistas, achando que a pessoa certa pra estar com você, ela tem que ter isso ou aquilo, mas quando você tá numa situação assim, você vê que não é sobre isso, sabe? Não é sobre bens materiais, não é sobre coisas, é sobre ser, é sobre atitude, sobre a ação das pessoas que realmente fazem a diferença. Pra mim, assim, foi onde eu tive a certeza que eu tava com a pessoa certa do meu lado e o tanto que se eu morresse eu faria falta pra minha família, sabe? Porque eu vou compartilhar com vocês num outro vídeo sobre a minha depressão, que eu já falei pra vocês, que apesar de eu não me sentir preparada, eu sei que vai ter um momento que eu vou acordar e vou falar, não, é hoje, eu vou vir aqui gravar pra vocês igual eu tô fazendo agora. Porque não são coisas fáceis de se falar, são coisas que a gente nem deveria estar falando publicamente, né, a não ser por um psicólogo, mas quando você entende que tá incluso no teu propósito, você tá compartilhando para as pessoas o que você viveu, sai de uma experiência só tua para você testemunhar mesmo. Então, no momento certo, eu vou estar contando para vocês. E no momento que eu tive depressão, eu pensava muitas vezes, inúmeras vezes. Eu já planejei muitas vezes tirar minha vida, entendeu? E quando eu peguei o coronavírus, Deus falou muito comigo nesses dias, muito mesmo, sabe? As pessoas próximas de mim se preocupando gerava um constrangimento no meu coração, assim, o quanto que eu ia fazer uma cagada muito grande. Isso, assim, me dava uma ansiedade, me dava uma angústia muito forte, sabe? Um sentimento de arrependimento, um sentimento de sei lá, muitos sentimentos. E teve um dia que eu tive, assim, uma crise de pânico, sabe? Eu detectei que era uma crise de pânico na hora. Eu comecei a me ajudar, eu comecei a pedir ajuda pro Ricardo. E eu não vou contar muito detalhadamente, porque não é muito legal pra mim estar falando isso. Mas quando eu tava tendo a crise de pânico, eu tive, assim, a sensação da morte, tá? Eu posso dizer, assim, que eu tive uma experiência de quase morte nesse momento. Na hora que eu tava ali, o tempo tava meio nublado, o sol não tava muito saindo. E a hora, assim, que eu tava... A hora que me escureceu a visão, eu tremi muito, me escureceu a visão e eu comecei a suar muito. Sendo que eu tava morrendo de frio há minutos antes. Comecei, assim, suar. Pedi pro Ricardo, por favor, me jogar água gelada nas costas. Ele começou a me jogar e tal. E nisso eu comecei, assim, a ter um contato com Deus muito grande. Eu senti que eu ia morrer na hora, eu tinha certeza que eu ia morrer. Parecia literalmente que o meu corpo tava se desligando, assim, a minha alma da minha matéria, sabe? Meu espírito indo. E na hora, assim, abriu o sol, uma luz muito forte. E eu não tava enxergando nada na minha frente. E o Ricardo começou a fazer uma oração por mim.
E na hora que ele tava fazendo a oração, eu já não tava escutando mais nada. Eu só tava, assim, tendo flashes da minha vida, assim, sabe? Passando na minha frente e tal. Desde quando eu era criança até esse dia. E na hora tava fazendo muito sentido pra mim que aquele era o momento. E como se, tipo, tantas vezes eu quis tirar minha vida, tantas vezes eu pedia pra Deus por esse momento, sabe? De eu ir embora, que eu não queria mais ficar aqui, que eu me sentia obrigada a ter que estar viva, sabe? E nesse momento eu senti que foi uma chance de Deus. É como se tivesse chegado o momento de eu ir e me veio o peso disso, sabe? E na hora, assim, eu não me senti preparada pra ir. Tipo, até então era o que eu queria. E eu comecei a pedir pra Deus, por favor, pra me deixar ficar e tal. E nisso que eu pedia pra Deus pra ficar, parecia que assim, ó, se eu pedisse assim, Deus, eu quero ir, sabe? Eu tô contando pra vocês o sentimento meu do momento, tá? Eu senti que se eu falasse assim, Deus, eu quero ir, eu ia ir. De alguma forma o vírus ia se espalhar em mim, eu ia ser entubada, sei lá o que ia acontecer. Mas eu senti que eu ia ir. Mas eu pedi muito forte pra ficar. E nisso que eu pedia muito forte pra ficar, e pedia a Deus, eu coloquei a mão aqui na minha cara, e o Ricardo orando por mim e me jogando água e tal. Começou a passar muitas cenas assim na frente da minha mente. E uma semana antes, eu tinha ganhado num sorteio um moletom de uma loja que eu fiz o projeto aqui na minha cidade, num sorteio. E me veio esse moletom na minha mente, porque ele era vermelho. E esse vermelho simbolizou, assim, a vida. O sangue, a vida, tipo, tudo foi linkando na minha cabeça. E nisso veio uns versículos e umas passagens na minha cabeça, sabe? Falando sobre propósito, falando sobre a gente ser soldado aqui nessa terra, nessa geração, não sei o quê. E nisso que foi passando, eu vi eu fazendo esse vídeo que eu tô fazendo aqui no YouTube, que esse vídeo não deixa de ser uma promessa que eu fiz pra Deus. Eu falei, Deus, eu vou cumprir. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Que não seja sobre mim, que não seja sobre as minhas vontades e que não seja sobre os meus querer, mas que seja por um propósito maior através da minha vida. Porque se fosse por mim, eu teria ido. Mas como eu decidi ficar, que seja feita a tua vontade através das minhas mãos. E comecei a declarar. O Ricardo não estava entendendo nada que estava acontecendo, o que eu estava falando. Eu comecei a enxergar também exercitando o meu dom de cura, porque todos nós temos dons. Só basta a gente pedir direcionamento para Deus, para Ele mostrar pra gente e a gente conseguir enxergar Ele na nossa vida. E um dos meus pedidos no começo do ano, quando eu fiz o meu plano de ação para esse ano, eu pedi para Deus me mostrar qual que é o meu dom, né? Ou um dos meus dons, né? Vai que a gente tem mais. Quando eu tava passando ali pela crise de pânico / experiência quase morte, eu comecei a enxergar que eu tenho o dom da comunicação e o dom da oração também. Então, que eu precisava exercitar, assim, o meu dom da oração, que através das minhas mãos eu ia conseguir orar pelas pessoas e ajudar na cura delas, né? Mas isso eu tô compartilhando coisas que vinham na minha mente, assim, sabe? Tipo, Deus falando com o meu eu, tipo, com a minha própria alma, com a minha essência mesmo, sabe? Porque corpo por corpo, tava ali meu corpo. Se ele fosse morrer, teria sido essa minha forma, entendeu? Mas tava sendo algo sobrenatural acontecendo. E Deus me mostrou que tem um propósito grande através da minha vida. E que todas as vezes que eu pensei em ir embora, ou que eu queria ir embora, ou que eu criava estratégias, né, pra forjar, assim, a minha morte, a minha ida, eu tava, assim, interrompendo algo que Deus tinha planejado pra mim. E nisso comecei a ter muita compaixão pelas pessoas que pegaram o vírus, que passaram por isso, porque esse gatilho que gerou a minha crise de pânico / experiência quase morte foi de uma foto que a ex-chefe do meu namorado tinha mandado
do namorado de uma ex-aluna dela que tinha pegado Covid e falecido. E quando eu vi essa foto, eu comecei a entrar em choque, assim, tipo, meu Deus, vai que eu passo o vírus pro Ricardo e ele morre, e não sei o que, eu não posso perder mais ele. Começou daí que gerou, sabe? E nisso que gerou, começou a me acelerar o coração, começou a me dar falta de ar e tremedeira, dele que começou tudo, sabe? Então, quando eu tava ali passando pelo momento, eu comecei a ter muita compaixão pelas pessoas que pegaram o vírus e sofreram sozinhas, sem amparo, sem cuidado, ou de alguém que perdeu alguém que ama por causa desse vírus. Eu tenho muita compaixão, eu peço que, em nome de Jesus, que Deus console o teu coração, que o Espírito Santo venha dia após dia e traga um renovo pra você, porque eu tenho muita empatia, realmente, de verdade. Eu não sei como expressar, assim, o meu sentimento, mas é sobre isso, sobre você passar por algo e por linkando muita coisa pra você, sobre o valor da vida, sobre o valor e o impacto na nossa vida, nas outras vidas. Foram dias, assim, de experiência espiritual. Foi muito aprendizado, assim, sobre valores reais da vida. Eu tô falando isso porque eu tentei tirar o lado, espremer o máximo, espremer o lado positivo disso tudo, sabe? Porque apesar de ter gerado tantas coisas ruins, tantas consequências ruins pro mundo, eu parei e pensei, tem que ter um lado bom. E o lado bom é que a gente consegue enxergar a vida na essência como ela realmente é, dos valores que realmente são importantes para nossa vida. Então que a gente possa, né, não esperar ter uma doença séria, não esperar passar por um momento assim de vulnerabilidade para cuidar da nossa saúde, para ver a importância das coisas que realmente importa, porque não é sobre a gente ter, trabalhar, conquistar e ter bens materiais e ficar enchendo as pessoas de ouro e tudo mais, que a gente não pode esquecer que é só uma casca, que tudo isso é passageiro, que a nossa vida é eterna e que tudo isso vai passar, né? Mas as lembranças, os momentos, as atitudes, as ações que a gente tem na nossa vida e na vida das pessoas que a gente ama é muito além do que a gente tem um entendimento. A gente tá aqui por um tempo indeterminado, a gente não sabe quanto tempo, mas que a gente possa viver esse tempo da melhor forma, sentindo bem-estar, tendo uma qualidade de vida boa. E quando eu passei tudo isso, eu senti assim que eu precisava simbolizar uma mudança, sabe? Um renascimento, como se eu tivesse renascido, sabe? Porque nesse momento eu prometi pra Deus, e tô falando aqui nesse vídeo essa minha promessa pra Deus, que eu não ia tirar minha vida, que eu tinha entendido o valor dela, a importância dela, sabe? E por mais que eu quisesse, por mais que viesse sentimentos, eu vou lutar contra eles, sempre, porque há uma promessa na nossa vida, há um Deus que cuida de nós, que planejou algo pra nós e que a gente precisa se permitir a deixar Ele agir. Sempre dei valor pra vida, pra saúde, pro corpo, pro bem-estar, mas eu vivi um período da minha vida onde eu não tava valorizando a minha vida, eu não tava querendo estar aqui, eu tava sendo assim uma tortura ter que ficar viva, a ter que levantar, a ter que trabalhar e viver, sendo que era algo que eu não queria. Então eu reneguei muitas vezes essa preciosidade que é a nossa vida, que é o nosso presente, que é os momentos que a gente vive. Então assim foi um soco na cara pra mim, sabe? Eu pude ver que realmente tudo passa, toda dor, todo sofrimento passa, a gente é merecedor de abundância, a gente é merecedor de felicidade, a gente é merecedor de tudo. As coisas tristes e difíceis que passam na nossa vida são para deixar um aprendizado pra gente, mas que a gente sempre entenda que a gente não precisa ficar sofrendo, que tudo realmente passa. Pode demorar meses, pode demorar até anos, mas passa. E toda dor a gente pode deixar na cruz, porque Jesus já foi massacrado e já sofreu, para que a gente não precisasse ficar sofrendo, né?
Então tudo isso foi assim, coisas que realmente entraram dentro de mim como uma verdade, assim, como uma faca de dois gumes realmente, e não tem como tirar isso. Eu renasci. Eu, assim, se eu tirasse minha vida, por exemplo, eu ia estar quebrando uma promessa muito, nem cabe no meu entendimento a importância. Ter pegado o vírus foi de alguma forma assim transformador pra mim. E eu queria dizer que se você tá passando por uma dor, por um sofrimento, saiba que vai passar. Por favor, acredite em mim, vai passar. Simbolizando essa nova Caroline, né? Eu já tava meio que marcando com o meu amigo de cortar cabelo, o meu amigo que é cabeleireiro. O meu próximo vídeo vai ser do corte de cabelo que ele fez. E assim, pra mim foi muito especial, foi muito importante, porque realmente, assim, ó, ajudou a terminar de virar a chave, assim, na minha mente, do quanto que eu tava entrando num novo tempo da minha vida mesmo. E não é à toa que isso gerou um ato de coragem de eu estar continuando a fazer os vídeos aqui no meu canal, de estar falando coisas, assim, tipo, pesadas mesmo, e que vem muito de dentro e que consome muito nossa energia. Esse corte de cabelo foi realmente para simbolizar esse novo tempo dessa nova pessoa que eis-me aqui gravando para vocês aqui, deixando no meu canal. E eu pedi para ele fazer um corte bem radical, porque assim, gente, eu sempre tive cabelo longo e nunca fazia nada demais nele, nem pintar nem nada, ele é natural. Fiz algumas vezes umas mechas, uma coisa assim, mas nada muito de uau. E eu pedi pra ele dar uma mudada, assim, ele fez um corte muito massa que eu amei. Porém, hoje é o último dia desse corte. Amanhã eu vou fazer um outro corte mais curto, que eu vou gravar e mostrar pra vocês também. Toda mudança, ela precisa ter algo assim que simbolize, né? Um corte de cabelo, uma mudança no visual, é assim, primordial. Faz com que você tenha aquele empoderamento de fazer aquilo que você deseja, né? Eu super indico o trabalho dele, aproveitando fazer um marketing aqui. Ele é um cabeleireiro de mão cheia. Ele tem o dom realmente do corte, sabe? As mãos deles, assim, ó, vai cortando, vai transformando. Não tem uma pessoa que não fique transformada com o corte de cabelo dele. Ele atende em todo o Brasil, em todo lugar do mundo. Se você quiser, entre em contato com ele. Vou deixar o Instagram dele aqui pra você acompanhar o trabalho dele também. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero deixar meus sinceros sentimentos a todo mundo que pegou, ficou super mal, que achou que não ia sair dessa. Tenho certeza que pra você também foi transformador. Tamo junto, gente. Desejo tudo de bom pra você. Obrigada por ter assistido até aqui e espero vocês no próximo vídeo.